Boa tarde, Paulo Sérgio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Ô Paulinho, como é que é ser moderno lá no passado, já na década de 90, hein, Paulo? Foram bons tempos, né? Eu que comecei nas categorias de base do Corinthians, na época eu tinha 13 anos de idade, subi profissional em 88 e fui campeão logo quando eu subi, né? Não joguei muitas partidas porque eu sofri uma lesão, mas subi com o Jair Pereira e na época o Corinthians foi campeão. E depois voltando para o Novo, fui emprestado para o Novo Horizontino, voltei e fui campeão brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians foi minha escola, né? Para poder estar me levando para uma seleção, para a Copa do Mundo e sem dúvida nenhuma para a Europa. Legal. Como é que era aquele elenco do Corinthians campeão brasileiro de 90, hein, Paulo Sérgio? Nós tínhamos um time não tão técnico como tinha um time do São Paulo naquela ocasião, mas nós tínhamos um time muito aguerrido, nós tínhamos um time muito determinado, jogadores dispostos a vencer, a conquistar o seu espaço no cenário brasileiro, e nós conseguimos. E conseguimos num momento muito bom, né? Primeiro título brasileiro do Corinthians, contra o São Paulo, fizemos 2 jogos importantíssimos contra o Atlético Mineiro, depois na semifinal contra o Bahia, e foram jogos importantes onde a nossa equipe rendeu muito bem, rendeu o máximo e conseguimos resultados convincentes, né? Porque na ocasião, até no início do campeonato, muitos não acreditavam na nossa equipe. Você jogou naquela campanha lá, não só naquela campanha, mas na sequência, né? Como ponta direita, como ponta esquerda, centroavante, lateral, até de goleiro você já jogou, né? É verdade. Você se recorda do dia 7 de fevereiro de 1993? 7 de fevereiro, 90, não recordo. Não recorda, não? Não. Esse foi o dia que você foi pro gol na partida contra o São Paulo. Rapaz, eu não lembrava a data, né? Mas, por incrível que pareça, esse jogo eu não estava bem na linha, né? E no rachão eu sempre ia pro gol, né? Nos rachões eu ia pro gol e naquele dia eu não estava bem na linha, e quando eu fui pro gol eu fui melhor, né? E mesmo tomando os gols, né? Um de pênalti e um outro gol, a torcida assim me ovacionou, mas foi um momento assim marcante, porque para um jogador de linha ir no gol e fazer boas defesas foi um momento assim muito legal da minha carreira. Legal. E foi uma fria também, né, Paulinho? Porque o Ronaldo expulso e tal, né? O Ronaldo expulso e num pênalti, né? E quem ia bater o pênalti era o Raí, né? Então ficou aquela expectativa de uma goleada, né? E tinha muito tempo ainda para terminar o jogo. E eles estavam de uma forma avassaladora, mas nós conseguimos conter e logicamente nós não queríamos perder aquela partida, né? Mas em vista da situação, o resultado não foi tão expressivo. Eu lembro que foi até engraçado, porque eu estava ouvindo esse jogo pela Jovem Pan naquela oportunidade, e o José Silvério sempre gritava, né? Ronaldo, Ronaldo! E a cada ataque do São Paulo era Paulo Sérgio defendeu. Aí, é verdade, a voz marcante, né? É verdade, como um goleirão, né? Que até o próprio Aguinaldo Moreira, né, que na época era o preparador de goleiros do Corinthians, disse que você poderia ser um bom reserva pro Ronaldo, né? Por incrível que pareça, hoje o filho do Aguinaldo, ele está trabalhando comigo, né? Eu estou como diretor de futebol de Juventus, estou gerenciando toda a parte do Juventus, e eu trouxe o Wilker, né, que é o nosso preparador de goleiro, o filho do Aguinaldo, que é um grande amigo. Ô Paulinho, você acha que essa sua forma polivalente de ser aí que chamou a atenção do Parreira na seleção brasileira? Rapaz, em 91 eu comecei para a seleção brasileira já, né? Então, minha época no Corinthians, em todas as convocações, eu estava e era unânime a minha convocação, né? Porque nos jogos que eu estava indo para a seleção, eu estava muito bem. No Corinthians também, em 91, eu estava num momento muito bom, até mesmo o Cilinho era o nosso treinador e eu fui muito bem com o Cilinho, foi um tempo muito bom,
Em 93, depois, também nós começamos um campeonato paulista muito bem também. Muitos não acreditavam na nossa equipe, eu jogando todos os jogos, praticamente em 93, e dando sequência na seleção brasileira. E você lembra quando foi a sua estreia na seleção brasileira? Ixi, foi em 91, mas não lembro. Então eu vou falar pra você, ó. Foi o dia 18 de dezembro de 91, Brasil 2, Tchecoslováquia 1, estádio Serra Dourada em Goiânia. O Brasil venceu com gols de Raí e Elivelton, e o Skuravi marcou para a Tchecoslováquia, e o Paulo Sérgio entrou no lugar do Elivelton com a camisa número 19. Olha aí. Eu preciso da enciclopédia, eu vou pegar você e trazer pra casa, hein? Não, aí também não, né? E o primeiro gol, você lembra? Vou te falar, a sua memória é muito melhor que a minha, por isso que eu tô falando pra você que eu vou trazer você pra casa. Ô Paulo, é o seguinte, que eu sou escritor também, cara, eu tenho só 4 livros escritos do Corinthians, entendeu? Então se eu não souber essas coisas aqui, a galera me mata. Não, mas não adianta ter só o livro, né? Ter o conhecimento, e parabenizo você porque tem o conhecimento. E tá tudo aqui na minha cabeça, cabeça da minha HD do meu laptop aqui, porque o seu primeiro gol com a camisa da seleção foi no dia 15 de abril de 92, Brasil 3, Finlândia 1, no José Fragelli lá em Cuiabá. O Brasil ganhou por 3-1, né? 2 gols do Bebeto, um gol do Paulo Sérgio, e agora sacanagem aqui do jogador da Finlândia, foi o Vanhala que marcou. Você sabe que esse jogo foi um jogo que me levou pra Europa. Sei. O pessoal do Bayer Leverkusen estava vendo o Bebeto, e nessa ocasião joguei muito bem essa partida, e depois de um tempo eles me contrataram. Eles já vinham me observando, né, e depois de algum tempo eles me contrataram. E como eu estava falando, aí em 93 eu fui vendido depois da final polêmica contra o Palmeiras, e nessa temporada de 93, 94 eu fui um dos jogadores mais importantes na Alemanha. Na Alemanha, na ocasião, podiam jogar só 3 estrangeiros em cada equipe. Tinham 4 brasileiros jogando na Bundesliga, que era eu, Jorginho, Franklin e o Mazinho que jogou no Flamengo e não jogou muito, e ficou eu, o Jorginho, o Franklin jogando na Bundesliga na ocasião, e poucos observavam o campeonato alemão, né? Mas eu fui o vice-artilheiro do campeonato alemão naquela época, e o Parreira, ele estava observando o campeonato alemão, ele estava me observando. Então, sem dúvida nenhuma, para mim não foi nenhuma surpresa pelaquilo que eu estava fazendo na Europa. Certo. 14 horas e 34 minutos. A Elisinha do Rodeio liga aqui pro meu celular, pede para mandar um abraço. Um abraço, Elisinha, obrigado pela audiência. No instante que chega Ail Marques aqui nos estúdios da Metropolitana. Boa tarde, Ail, tudo bem? Boa tarde, André, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, Paulo Sérgio, parabenizá-lo aí pela conquista de 94, pelo histórico à frente do... Toca, vai que é tua, Tafarel. Adiantei, dei um passo à frente. Não, eu que depois eu falo pra você, continua. Tá bom. E lembrar que daqui a pouco a gente está fazendo aí São Paulo e Santo André. Estaremos comentando São Paulo e Santo André. Depois da bela estreia do Ganso ontem, e vamos ver se o São Paulo continua mantendo esse ritmo aí, agora com a expectativa da chegada do Luiz Fabiano também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Paulo Sérgio, o Duduzinho, o Eduardo, gostaria de Fernando? Eduardo, Paulo Sérgio, boa tarde. Não queria fazer uma pergunta, queria apenas deixar aqui meu manifesto aqui daquela partida contra o Palmeiras lá, que o Edmundo deu uma caçada em você. Eu vou falar uma coisa, não foi nem expulso o cara, já que lá indignou todo mundo, toda a torcida do Corinthians principalmente, né? Mas sabe, Eduardo, que boa tarde, você sabe que ontem eu estava vendo esse lance em um programa de televisão. Correto. E quando eu vi esse lance assim, eu me assustei, né? Não, aquilo lá foi maldosa. É um lance que eu não estaria aqui para contar a história hoje, né? Mas Deus assim foi muito misericordioso e me abençoou naquele momento. Mas sem dúvida nenhuma, o mais importante é que depois eu conversei com o Edmundo, nós estivemos juntos na seleção brasileira, estávamos juntos agora na 2 semanas atrás, estávamos juntos num evento do Zico, no Rio de Janeiro. Então
somos bons companheiros aí. Eu sei que Corinthians e Palmeiras sempre trouxe muita rivalidade. Na ocasião, aquele jogo, ele estava marcado de um nervosismo muito grande, né? Como sempre, né? O primeiro jogo, o Viola fez o gol, imitou o Porquinho, na semana foi um bate-boca tremendo, né? Entre todos os jogadores, e eu também, com o Edmundo, mas isso valorizou muito o espetáculo, tanto é que o Morumbi está a casa cheia. Mas o mais importante é que eu não guardo nenhum rancor, nenhuma mágoa. Ô Paulo Sérgio, mas o Godoy uma vez ele falou pra mim que você pulou, viu? O Godoy, ele é um fanfarrão. Porque num jogo contra o São Paulo no Morumbi, ele me anulou um gol, que a bola tá clara, e ele foi e anulou o gol. Aí ele coloca a culpa no Bandeirinha, e aquele na ocasião ele tava com o Bandeirinha e não teve a coragem de falar pro Aparecido que dá entrada, mas não adianta lamentarmos agora. O Godoy é um grande amigo, toda a situação que ele passou aí recente aí, nós ficamos aí muito preocupados, mas graças a Deus ele está aí conosco. Ô Paulo Sérgio, Eduardo de novo, eu queria agradecer você pelo que você representou para o Corinthians, pela torcida do Corinthians também, e queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, se nos times que você jogou depois do Corinthians, você encontrou uma torcida tão fervorosa, calorosa e que cobra do time como a torcida do Corinthians, o Paulo Sérgio? Você sabe que depois que eu saí do Corinthians eu falei assim, chega de fazer reunião com o torcedor, chega de sair de camburão, né? Chega desses tumultos. Aí, depois de alguns anos, eu fui para Roma e perdemos 2 derbys, né? E aí começou tudo de novo, com o torcedor, confusão. Não posso dizer que a torcida do Roma é igual à torcida do Corinthians, mas a torcida do Roma é uma torcida muito fanática, é uma torcida que está com o atleta. Haja vista hoje, teve o derby na Itália, Lazio-Roma ganhou, e o Totti saiu ovacionado. Então, desses times que eu participei, que eu joguei, eu creio que uma torcida que assimila-se aí a torcida do Corinthians é a do Roma. O problema é que Nero é o chefe da torcida do Roma. Ele pode botar fogo em tudo se o Roma perder. Incendiar tudo. Ô Paulinho, onde que você estava no dia 17 de julho de 1994? Essa aí, se você não lembrar, cara, você é um fanfarrão, hein? Eu tava lá na Copa do Mundo, né? Agora, onde, o local exato, eu não lembro. Não, você estava no Rose Bowl, lá em Los Angeles, né? E quer ver, ô Marcelão, solta o áudio 11 aqui pra gente, por favor. Eu quero perguntar pra você, Paulo Sérgio, o que você sente quando você ouve isso aqui, ó? A Itália tem 2, todos acenam pra Taffarel. Baggio contra Taffarel. Se Taffarel pegar, acabou. Se Taffarel pegar, o Brasil é campeão. Se Taffarel pegar, o Brasil é campeão. Todos no gol junto com Taffarel. Todos no gol com Taffarel. Baggio e Taffarel. Vai partir, vai que é sua, Taffarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Ô Paulo Sérgio, você ainda fica emocionado quando você ouve isso aí, Paulinho? Eu fico, porque foi um ano marcado de muitas emoções, né? Tanto é na música aí que fizeram pro Senna. Nós acabamos perdendo um amigo, um ícone do esporte na ocasião, e tantas lutas nós enfrentamos também naquela Copa do Mundo, tantas perseguições, muitas pessoas desacreditando daquele grupo, e nós fechamos o grupo. Imagine você, depois de 24 anos que o Brasil, com tantas seleções que foram como favoritas, não conseguiram vencer. E nós fomos lá e conseguimos vencer e retomar o Brasil novamente ao primeiro escalão. Então, sem dúvida nenhuma, foi um momento marcante, um momento onde que até é difícil para os meus filhos entenderem tudo isso, porque hoje meu filho tem 20 anos, mas hoje ele conseguiu ver o Brasil ganhar aí
2 Copas do Mundo, né? E eu não tive a oportunidade de ver o meu país ser campeão de uma Copa do Mundo, ou seja, vendo e tal. Eu era pequeno ainda, eu tinha 1 ano de idade em 70, mas é sempre bom nós escutarmos e revermos também esse momento que foi maravilhoso para os atletas. Você jogou em quantas partidas naquela campanha? Naquela campanha eu joguei para Camarões e contra a Suécia. Certo. Você foi convocado não como atacante, mas como meia, não é isso? Como meio atacante. Meio atacante. Meio atacante, né? Na Europa nós jogávamos no 4-4-2. E eu jogava nessa segunda linha, tanto pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, né? Então o Parreira também estava adotando esse sistema. E tanto é que ele jogou Cozinho de um lado, o Mazinho jogando do outro lado. Contra a Suécia foi na primeira fase ou na semifinal que você entrou? Na primeira fase. Na primeira fase? Então você jogou com a camisa amarela, viu? Azul. Você lembra? Contra a Suécia foi com azul, né? As 2 partidas foi com a camisa azul, Brasil, né? E contra Camarões com a amarela. Certo. E de quem que foi a ideia de entrar com aquela faixa lá em homenagem ao Senna na final, Paulo Sérgio? Foi do grupo, foi do grupo, nós estávamos muito empenhados, como eu frisei para você, né, é um ícone do nosso esporte, o Brasil todo sentiu muita a falta desse ícone, né, e o grupo aí se uniu para entrar com aquela faixa. Certo. Existe uma lenda aí da seleção brasileira em torno do Branco, né, o Paulo Sérgio, nessa Copa aí, né? E diz que ele foi contundido, né, com problemas nas costas e tal. E diz que além do tratamento normal que ele fazia um tratamento aí com aquela pomada de animal, Calminex, né? Que tinha aquele cheiro forte, então que ninguém conseguia dormir na concentração por causa do cheiro. É verdade isso? Não. O Branco ele era uma pessoa muito importante para o grupo, né? Pela sua experiência, pelo aquilo que ele tinha vivenciado já na Copa de 90. Não só o Branco, como muitos outros atletas, mas isso não foi um problema não para tirar o sono da galera. Eu creio que a cada partida que vinha que era o maior problema. E depois do Mundial você ainda atuou nos 2 Bayerns da Alemanha, né? O Munique e o Leverkusen, né? E você eu sempre muito respeitado, né? Leverkusen. Fiquei 4 anos. Sempre muito respeitado lá na Alemanha, onde você se tornou ídolo também, né? Eu falo que a Alemanha hoje é minha segunda casa, né? Depois que eu parei de jogar bola, eu continuei trabalhando para o Bayern de Munique, como scout no Bayern de Munique na América do Sul. Sem dúvida nenhuma, hoje eu ainda estou lá no Bayern de Munique. Temos o time de Masters do Bayern de Munique, todo mês praticamente tem um evento. Sempre quando eles precisam de algum brasileiro também eles perguntam para mim, então eu tenho um contato muito bom. Mas sem dúvida nenhuma, depois do Roma, a minha passagem na Itália também foi uma passagem maravilhosa. E esse tempo que eu fiquei na Europa foi um tempo muito bom, não só para mim, como para toda a minha família também. Você se considera mais ídolo na Alemanha ou aqui no Brasil? Você sabe que a minha maior parte do tempo foi na Europa, né? No profissional. No profissional no Corinthians eu subi em 88, eu saí em 93, mas vamos dizer aí que eu tive assim 3 temporadas jogando praticamente como titular, que foi em 90 no Brasileiro de 90, depois em 91 no Paulista, e depois 92 também joguei bastante, mas não tão bem como em 90 e 91. 93 já voltei a jogar muito bem, mas na Europa foram quase 10 anos, né? Quase 10 anos e também fica mais na atualidade. E você também atuou no mundo árabe, não foi? Mas eu fiquei pouco tempo nos Emirados Árabes. Foi um tempo onde eu queria conhecer novas culturas e para mim lá estava muito difícil, um amadorismo muito grande, né, por parte dos clubes. Hoje a realidade é outra no mundo árabe, mas na ocasião o amadorismo era muito grande e eu não estava acostumado com isso. Certo. E por que você decidiu encerrar sua carreira no Bahia, Paulo Sérgio, aqui no Brasil e não no Corinthians? Não houve essa possibilidade? Mas eu
eu tinha dado minha palavra para o Paulo Maracajá. O próprio Nelsinho Batista, ele estava no Flamengo na ocasião e me convidou para ir para o Flamengo, mas eu aprendi uma coisa na Europa: quando você dá uma palavra, você tem que cumpri-la, né? E eu dei minha palavra para ele, e infelizmente no terceiro mês eles falaram que ia me pagar metade de um mês. Falei, então acabou, então parei. Ainda na ocasião tentei voltar para o Corinthians, mas não houve interesse por parte do Corinthians na ocasião, e aí eu resolvi dar sequência num outro âmbito da minha carreira. Eu comecei a fazer esse trabalho de scout no Bayern de Munique. Depois eu fui convidado pela Wilson a ser embaixador da marca no Brasil. Aí eu levei o São Caetano a vestir a marca Wilson, fomos campeões paulistas, depois o próprio Paulista, que foi campeão da Copa do Brasil. Depois eu fiquei um período na própria Federação Paulista, como vice-presidente de inclusão social. Fiquei algumas vezes como presidente interino. E aí eu comecei a estudar também, fiz um curso de gestão na faculdade, gestão em marketing esportivo, e hoje estou aí como diretor de futebol, mas visando essa parte de gerenciamento de clubes. Semana retrasada, se não me falha a memória, eu entrevistei o Evair aqui, e eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para ele. É difícil para um jogador profissional de alto nível admitir que chegou a hora de parar? É difícil porque praticamente uma vida dentro de um esporte que você vive, e esse período de transição do atleta é muito mais difícil ainda, né? É muito mais difícil. Eu tive observando alguns estudos logo após o término da minha carreira, e tem um estudo do Games Over nos Estados Unidos, né? Esse processo de transição do atleta, diz que 25% dos atletas estão quebrados um ano depois que deixam o esporte. Imagine uma estatística dessa. Nós estamos falando dos Estados Unidos, né? 50% dos atletas estão divorciados depois de 2 anos que eles deixam o esporte. Então algumas estatísticas que eu tenho observado aí, e eu tenho assim passado e procurado ajudar esses atletas aí que vão enfrentar o término da carreira, né? E sem dúvida nenhuma, nenhum atleta quer parar, mas chega uma fase que o corpo já não ajuda mais, não adianta. O Ronaldo, ele foi muito feliz, o corpo não vai mais, e quando o corpo não vai, não adianta. A cabeça até pode ir, mas o corpo não aguenta mais. Ô Paulo Sérgio, nós falamos aqui agora há pouco a respeito do tetracampeonato, e tem um amigo seu que participou lá da campanha, que era o Viola, né? E como que você viu a participação do Viola no A Fazenda? Pra ser sincero pra você, eu só acompanhei a Fazenda por causa dele, né? Viola é o irmão, né? Nós temos o mesmo ano, temos o mesmo nome, moramos próximo um do outro, e sem dúvida nenhuma eu tava torcendo pra ele. Mas o período que ele ficou ali foi um período muito bom, as pessoas gostaram, e para um ex-atleta é sempre bom você vê-los assim no auge, em outras áreas aí, podendo desempenhar bem o seu papel. Você conhece Mogi das Cruzes aqui, Paulo Sérgio? Eu conheço um pouco, não posso falar para você que eu conheço muito, mas conheço um pouco porque eu tenho um terreno ali em Guararema. Ah, tá, aqui na região. Um dos melhores climas do Brasil, Guararema. Verdade. Então qualquer dia quando você vier pra Guararema, você dá uma passada aqui na Metropolitana pra gente fazer um programa ao vivo com você aqui, beleza? Vou sim. Legal. Então, Paulo Sérgio, eu queria agradecer demais a sua participação no Esporte Ação desse domingo, tá? Te parabenizar por todas as conquistas aí no futebol brasileiro, na Europa, com a seleção brasileira. E dizer que nós ficamos muito felizes aí você ter participado aqui, desejando sucesso aí nessa sua nova empreitada profissional. Obrigado, um abraço a todos vocês, e que vocês possam ter uma bela transmissão aí dos jogos que virão aí mais tarde. Beleza, muito obrigado.